Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Vamos começar o nosso episódio e hoje teremos participação de algumas pessoas, porque eu fiz uma pequena enquete no meu WhatsApp mesmo, nos status, para saber a opinião de algumas pessoas. Eu trouxe 2 participações para falar um pouquinho sobre esse assunto. O assunto de hoje é a melhor e a pior parte de ser solteiro. Vamos voltar a falar sobre relacionamentos, como eu já falei algumas outras vezes aqui no podcast, mas eu não vou ser repetitivo. Vou falar agora a partir de uma análise geral do solteiro, da melhor e da pior parte. Também vou trazer a minha opinião, porque afinal de contas eu estou solteiro. Mas antes disso, vamos entender o que é ser solteiro, já que a gente pode partir do pressuposto de que todo mundo sabe o que significa, mas só para nível de cientificidade, né? Vamos trazer aqui um conceito. O conceito de solteiro, de acordo com o dicionário Priberan Online de língua portuguesa, é solteiro, vem do latim, solitários, e é como se fosse isolado, separado ou solitário. É um adjetivo e substantivo masculino. E aqui tem 2 definições que eu trouxe que se aplica muito bem. A primeira é quem ou não casou, quem ou o que não casou, né, o caso celibatário, diferente de casado. Aqui já é mais uma visão legal, de acordo com o casamento mesmo, civil. Então, solteiro é todo aquele que não é casado. Então, se a pessoa namora, se a pessoa se divorciou, se a pessoa é noivo, pela lei ela ainda é solteira, porque existe solteiro e além do solteiro tem um casado, né? Então, tudo aquilo que está antes do casamento, pela lei, ainda é solteiro. Só que na definição informal, solteiro é que já não está casado ou comprometido. Aqui, descomprometido é diferente de comprometido, né? Então, é aquele, digamos, que não tem comprometimento, que não tem um relacionamento, que não é comprometido. Essa definição é que a maioria das pessoas entende como solteiro, que não tem um relacionamento, né? Que não é comprometido, independente de ser casamento. Então, por exemplo, uma pessoa que namora, no geral, ela não é considerada solteira porque ela tem um relacionamento, ela é comprometida, mesmo que seja fora da lei, né? Tipo, solteiro pela lei, mas comprometido porque ela tem um namoro. E vamos usar esse conceito aqui de solteiro como alguém que não é comprometido. Então, de acordo com isso, eu sou solteiro, porque eu não tenho um relacionamento, eu não sou comprometido. E eu falei bastante sobre isso no episódio 24, que é o episódio Já Amei, Não Recomendo, que eu falo um pouco sobre as minhas outras experiências amorosas e como foi para falar um pouco sobre os sentimentos que eu tive, né? Eu falo sobre a diferença de paixão para amor, aí falo sobre as consequências disso e como foi para mim essa experiência. Mas eu também não vou falar exatamente sobre isso, vou falar sobre a solteirice. E agora eu já vou trazer logo a participação das 2 pessoas que eu selecionei lá do meu WhatsApp, falando sobre a melhor e a pior parte de ser solteiro. Eu vou começar pela melhor parte. Vou trazer aqui a opinião delas 2 e vou comentando a minha opinião também. Para uma dessas pessoas, que eu não vou falar o nome, a melhor parte de ser solteiro é que eu tenho menos responsabilidade e compromisso, mas passar por isso vale a pena. E para outra pessoa, a melhor parte de ser solteiro é a liberdade de ir e vir sem ter de dar satisfação ou ter cobranças. Então, aqui a gente entende que, para essas pessoas, né, é meio que comum a questão da liberdade, de tu poder sair sem dar satisfação, de tu não ter responsabilidade ou esse compromisso. Então, realmente, as pessoas encaram a solteirice como essa liberdade. Porque o comprometimento com uma outra pessoa, ele te traz algumas, digamos assim, algumas regras. Isso te traz algumas posturas, né? Tu tem realmente de fazer algumas coisas ou deixar de fazer outras coisas. Então, quando tu é solteiro, tu não tem nada que te impeça de ser ou de fazer o que tu quiser. Realmente, eu acho que isso tá no senso comum. O solteiro, ele não deve satisfação a ninguém, a não ser que seja, sei lá, uma pessoa menor de idade, tenha paz ou more com alguém, sei lá. E aí, mas, digamos assim, afetivamente, tu não deve satisfação pra ninguém. E quando tu vive com uma pessoa, digamos assim, ciumenta, aí fica mais complicado ainda, né? Porque dentro do teu relacionamento tu vai ter que dar satisfação de tudo o tempo todo, mas aí a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco.
E agora, a pior parte para essas mesmas pessoas, a primeira disse, a pior parte é seus pais viajarem por quase uma semana e você ficar em casa sozinha com 5 gatos. Então aqui a gente vê a questão da solidão. E para outra a pior parte é você ter um dia extremamente ruim e não ter com quem compartilhar. Aqui a gente vê a questão da solidão também, né, de alguma forma, e não ter esse ouvido, esse ombro amigo que realmente a gente encontra ou deveria encontrar num parceiro, numa parceira, num namoro, num casamento, né? E a gente vai falar também melhor sobre isso daqui a pouco. Mas a pior parte, aqui a gente vê que já são diferentes, né? A primeira é ficar sozinho, não ter essa companhia, ficar sozinho com os gatos, né? A pessoa falou. E a segunda, para a segunda pessoa, é não ter com quem compartilhar as dificuldades da vida. Então a gente observa que realmente no relacionamento a gente vive momentos com a pessoa, né? Momentos bons, momentos ruins, a gente conversa, a gente tem esse momento de troca. Então quando tu não tem um relacionamento, tu não tem isso também. Então a gente entende que a melhor parte e a pior parte, ela sempre vai ser presente na solteirice, assim como também no casamento. Como, por exemplo, não gosto da satisfação da minha vida. Então, quando tu tiver um relacionamento, tu vai sentir um pouco de falta disso, porque querendo ou não, tu vai ter que dar satisfação de alguma forma. Mesmo que não seja no caso de uma pessoa extremamente ciumenta e fique te cobrando o tempo todo satisfação, mas por respeito mesmo a gente precisa dar satisfação de algumas coisas, explicar algumas coisas assim para a pessoa, até para evitar preocupação ou para organizar mesmo a rotina diária do casal. Enfim, a gente entende que um relacionamento ele precisa fluir. Um relacionamento, ele é essa união entre pelo menos duas partes, né? A gente sabe que existem relacionamentos com mais de duas pessoas, né, envolvidas, mas aqui isso não vem ao caso, essa discussão. A gente vai falar sobre a saúde do relacionamento, porque eu trouxe aqui 3 pontos de vista, 3 adjetivos para um relacionamento saudável e para um relacionamento doente, para a gente entender se realmente vale a pena permanecer em um relacionamento ou ser solteiro, porque existe essa diferença também, das pessoas acharem que tem que estar em um relacionamento, mas às vezes o relacionamento pode não fazer bem para essa pessoa. Então eu trouxe aqui 3 conceitos de que o relacionamento é saudável e a falta deles naturalmente já vai fazer com que o relacionamento seja doente. Então, um relacionamento saudável tem que ter respeito, companheirismo e lealdade. Isso aqui vai depender de cada pessoa, estou falando no meu ponto de vista, porque para algumas pessoas tem coisa que é indispensável, para outras não, e isso vai depender de cada pessoa. Inclusive é por isso que também as partes envolvidas, elas têm que entender, têm que estar de acordo. Tipo, o que eu espero de ti? Eu espero isso, porque se a pessoa tem essa expectativa, ela vai realmente querer isso como resultado. E a pessoa precisa deixar isso claro, né? Porque não tem como eu cobrar de uma pessoa que eu me relaciono que ela seja trabalhadora, por exemplo, e o estilo de vida dela é que ela não trabalhe, enfim. Um exemplo só. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esses 3 pontos, né? Um relacionamento saudável tem que ter respeito. Eu acho que isso é a base aqui para qualquer relacionamento, independente de ser afetivo, né? Pode ser uma amizade ou uma relação de trabalho. Precisa ter respeito, porque o respeito ele é a base para qualquer troca entre pessoas. E a gente precisa realmente fortalecer essa ideia de que o respeito ele é fundamental. Porque mesmo que eu me relacione com uma pessoa que eu não tenha nenhum tipo de afinidade ou algum tipo de afeto, sei lá, como por exemplo no trabalho acontece muito, a gente precisa se respeitar, precisa ter esse mínimo que é o respeito. E no relacionamento a 2 pessoas, né, é fundamental, porque senão vai se tornando uma bola de neve e chega um momento em que realmente fica insustentável. E o segundo é o companheirismo, porque como a gente viu no conceito, né, do dicionário, o solteiro é aquele que não tem um comprometimento, que não é comprometido. Então, se a pessoa é comprometida, o próprio termo, né, a expressão de não solteiro é que ela tem um comprometimento. E o comprometimento ele é com a pessoa, não é necessariamente só um contrato legal, né, tipo um casamento. Mas ela tem um comprometimento com o afeto daquela pessoa. Então, para isso tem que ter um companheirismo. É uma relação de 2 mãos. Os 2 precisam
ter esse elo, essa ligação, e precisam ser parceiro, precisam ter isso como algo natural, assim como também as outras relações, né? O que eu espero de um amigo, por exemplo, é também uma relação de mão dupla. A gente tem que ter essa ideia de que os dois têm que participar dessa relação. Então, o companheirismo ele é fundamental também, para a gente não deixar só uma pessoa contando com a gente. Quando a gente precisar contar com ela, cadê? Não tem. Então, realmente é necessário. E o terceiro é a lealdade, porque eu acho, para mim, né, a sinceridade, a honestidade, ela é fundamental. Tanto que foi por esse motivo que eu fiquei muito decepcionado da última tentativa de relacionamento que eu tive, que eu nem considero um ex-relacionamento, né? Porque logo no começo deu ruim. Como eu falo também no episódio 31 aqui do podcast, que é Eu Já Te Superei. Certeza eu superei. Eu falo sobre o fim desse relacionamento. E foi um relacionamento que, pra mim, ele me decepcionou. A pessoa me decepcionou, né, nesse relacionamento, porque eu me abria muito, eu era muito sincero em relação a tudo, e eu achei que a pessoa não foi pelo que eu esperava e pelo que realmente ficou acordado, assim. A gente conversava e deixou claro de que a gente seria honesto, né, um com o outro, e não foi isso. Que pra mim essa questão da falta de lealdade, ela é igual a infidelidade, porque tu não pode confiar na pessoa, tu não pode esperar que ela seja honesta, sincera contigo. Então um relacionamento pra mim ele não consegue se sustentar. E o relacionamento não saudável, né, o doente, que não tem essas coisas, né, que tem falta de respeito, em que as pessoas elas realmente não têm esse senso de entrega, né, que não respeita o outro, às vezes até uma falta de, até, sei lá, outros problemas maiores que a pessoa ela enfrenta, e aí não consegue ter essa dedicação, não consegue se doar para a pessoa, então usa somente as pessoas. Então, o fato de respeito é uma dessas coisas que o relacionamento doente ele tem. O egoísmo também ele faz muito parte disso, porque, como eu falei, um relacionamento ele é esse comprometimento com o outro. Então, se não tem esse comprometimento, se a pessoa só pensar nela, o relacionamento ele não vai ser saudável, porque é preciso ter companheirismo. E se a pessoa é egoísta, ela, na minha opinião, ela nem deveria estar se relacionando, porque a outra pessoa naturalmente vai estar com falta, né, de alguma coisa, porque ela espera da outra uma troca, senão ela não estaria se relacionando, ela estaria sozinha. E a infidelidade, porque para mim um relacionamento ele precisa ter lealdade, é fundamental, inclusive na própria amizade mesmo. Então, se a pessoa é infiel, o relacionamento ele não é saudável. E para mim, uma pessoa que não é fiel àquela pessoa com quem ele compartilha a vida dele, falando aqui mais, digamos assim, no casamento. Se a pessoa não consegue ser fiel à pessoa que ela compartilha a casa dela, a rotina dela, com quem ela dorme na mesma cama, com quem ela compartilha, digamos assim, todas as realizações, todos os momentos, com quem ela está no bem e no mal, né? Como os próprios votos de casamento falam, né? Prometo estar contigo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te, respeitando, sendo fiel todos os dias da minha vida até que a morte nos separe. Se a pessoa ela tá com ela em todos esses momentos e mesmo assim ela trai essa relação, para mim ela não consegue ser uma pessoa confiável nem para ter amizade, porque a infidelidade ela diz muito sobre o caráter da pessoa. Eu sou muito assim, sabe? Eu gosto muito tanto que é um apelido que eu tenho, né, de Guto Sincero, mas eu gosto muito de ser honesto com as pessoas. Então, se eu não tô gostando de alguma coisa, se eu não tô satisfeito com alguma coisa, ou se alguma coisa me incomoda, a gente precisa conversar, porque senão eu não consigo ficar em paz. Então, conviver com uma pessoa que está sendo traíra, aquilo é muito complicado para mim. Tem gente que perdoa, né? Tem gente aí, tem até um casal que da mídia, né, famoso, que virou meme, né, que o cara traiu a mulher 16 vezes e ela perdoou, porque tem gente que encara de uma forma, tem gente que encara de outra, mas cada caso é um caso, e para mim a lealdade ela tem que estar num relacionamento. E aí, quando não tem isso, né, às vezes a
as pessoas têm que lidar com uma traição ou não. E eu já falei também sobre isso aqui no episódio 17, que é o tutorial de como ser um corno vingado, que inclusive é um dos episódios mais ouvidos. E aí eu falo também um pouco sobre isso. Falando sobre o relacionamento, sobre a saúde dos relacionamentos, nesse episódio sobre solteirice, é justamente para falar sobre por que estar num relacionamento. Porque muitas das vezes as pessoas elas estão num relacionamento porque elas têm uma carência ou porque elas encontraram uma pessoa que ela acha que é legal compartilhar aqueles momentos com ela. E muitas das vezes a pessoa só está naquele relacionamento por uma pressão social ou porque acha que deve estar, senão se acha uma pessoa, fracassada na vida amorosa. E precisa estar num relacionamento, seja ele qual for, seja ele como estiver, mas eu questiono isso. Porque pra mim não vale a pena se tu tá totalmente infeliz só pra manter, às vezes, um status, só pra manter um papel, pra mim não vale a pena. Então é bom também pensar nisso desde o começo do relacionamento, né? Desde o namoro, desde a amizade, antes de realmente bater o martelo e dizer, não, é com essa pessoa que eu quero viver um casamento, porque é muito complicado isso. E aí a gente vai falar agora, já para finalizar, falar sobre a questão da solitude e da solidão dentro da solteirice. Porque uma das partes ruins de ser solteiro, que muitas pessoas já comentaram assim comigo, é que a pessoa não tem como, uma das participantes até falou, né? Não ter como compartilhar um dia ruim, por exemplo. E essa solidão de não ter uma outra pessoa, digamos assim, na maioria dos momentos em que um amigo não pode cobrir, um familiar lá cobrindo esse momento, normalmente um relacionamento ele cobre porque as pessoas elas têm esse contato, têm uma conversa constante, tem esse compartilhamento do dia a dia, né? Então a solidão, ela, muitas das vezes, ela parte disso. Também tem outras carências de afeto, de companhia, e aí isso tudo vai fazer com que a pessoa queira ou não continuar solteira. Porque muitas pessoas não conseguem ficar sozinhas e outras pessoas conseguem. Isso vai de caso para caso. Eu, por exemplo, estou muito bem solteiro já há algum tempo. Eu não tenho nem perspectiva, nem desespero assim, para deixar de ser solteiro, mas também eu não estou fechado assim. Se aparecer uma doida que top, né? Encarar o problema que eu sou, a gente tá aí, né? Mas a solidão, ela é diferente da solitude, porque a solidão, ela é esse estar sozinho sem ter, digamos assim, um bem-estar nisso. A pessoa às vezes está sozinha, mas está de algum tipo de sofrimento, ou está pensando em que poderia estar melhor. E a solitude não, a solitude ela é tu aproveitar a tua própria companhia. Que isso também não tem nada a ver com ser egoísta ou com ser uma pessoa infeliz, uma pessoa introvertida. Não, às vezes a gente precisa ter um momento de solitude, mesmo que seja comprometida, né? Mesmo que esteja num relacionamento, a gente tem que ter um tempo também para nós, assim, de privacidade, para tu pensar na tua vida, para tu ficar sozinho contigo mesmo. Até porque se a pessoa não tem isso, a pessoa sufoca o outro. Porque muitas das vezes as pessoas elas vivem em função da outra pessoa com quem ela está se relacionando. E isso é doentio, porque sufoca a pessoa. A gente mesmo se relacionando, a gente precisa ter momento a sós com a gente mesmo. Para ter esse tempo de privacidade, até mesmo para analisar quando a gente está bem, quando a gente não está, para saber quando que o outro ele vai ser afetado por isso, né? Porque quando a gente está bem, acho que todo o entorno ele fica bem, a gente consegue administrar melhor. Quando a gente está mal, isso vai afetar também outras áreas. E aí eu falo também sobre isso, sobre essa questão de estar sozinho e de se sentir bem, dentro do episódio 29 daqui do podcast, que é o Te Valoriza Porcaria. Então, de alguma forma, eu já falei várias vezes sobre várias coisas dentro do se relacionar, dentro do ser solteiro, dentro do ser comprometido, dentro do ser corno. E aí, esse episódio aqui ele vem falar sobre ser solteiro, porque existe os prós e contras de ser solteiro, como eu falei. Eu tô bem, tô em paz, assim, ser solteiro. Realmente, pra mim, de alguma forma é bom porque eu me sinto livre, eu não tenho cobranças, eu não tenho que gastar dinheiro, eu não tenho com que me preocupar, porque, por exemplo, eu não acho que eu sou romântico, então não tenho que ficar me preocupando com agradar outra pessoa. E tem também as partes ruins, né, de tu realmente não ter
com quem compartilhar algumas coisas, de tu não ter afeto de alguma forma. Isso realmente é pró e contra dentro de ser solteiro. Mas para cada um, isso vai pesar de alguma forma ou de outra. O final das contas, o que a gente tem que entender se tá me fazendo mal estar solteiro, estar sozinho, procura alguém que se enquadre naquilo que tu define como um relacionamento bacana, saudável, e tenta, né? Porque tem doido pra tudo nesse mundo, né? Assim, até o Bolsonaro conseguiu uma mulher, por que a gente não pode conseguir um relacionamento, né? Então a gente consegue pensar assim, para todo mundo existe alguém que vai se interessar, que vai querer se relacionar. Então a gente precisa encontrar alguém que se enquadre naquilo que a gente acha que é para nós, para também não ficar frustrado e também não idealizar muito, para nunca encontrar uma pessoa, né? Porque às vezes a gente idealiza a perfeição e não vai encontrar a perfeição em ninguém. A gente está lidando com seres humanos. Esse foi o episódio de hoje e a gente se encontra nos próximos episódios.